Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração, a paz de Cristo na tua vida, nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, mais um dia aqui com alimento diário, com sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra tem nos fortalecido, né? A palavra tem nos sustentado a cada manhã. Então, que você possa se alimentar todos os dias dessa palavra, né? Desse alimento na tua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para a tua vida. Esse alimento hoje, a palavra de Deus, ele fica aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Somente o versículo 26, a parte B desse versículo, que diz assim: quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Palavras de Davi. Quem, pois, é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluias! Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, né? Essa palavra aqui, por que Davi falou isso? O que estava acontecendo, né? Aqui, para que Davi venha falar isso, né? Essa passagem aqui é a passagem de Davi e Golias, né? Golias, ele era, né, um filisteu, né? E ele fazia parte, né, do exército, né, dos filisteus. E eles, né, saíram à guerra, né? Vieram para guerrear com Israel, com o exército de Israel, né? Então, Golias chegando ali, Golias fez, né, um desafio. Golias desafiou o exército de Israel, desafiou um homem que viesse e lutasse com ele, né? Aleluia, ali. E ele propôs, né, esse desafio, que o homem que viesse e lutasse com ele e vencesse, né, que ferisse e vencesse ele, né, ele seria escravo, servo, né, deles. Mas se ele vencesse, né, o outro exército, o exército de Israel, seria servos deles. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Golias, né, ele é descrito aqui na palavra como né, um homem de grande estatura. Então ele era, né, um gigante, né? E o exército de Israel, né, os guerreiros ali do exército de Israel, todos temeram. Todos ficaram apavorados, todos ficaram com medo daquele homem por conta, né, do tamanho daquele homem e por conta, né, das suas armaduras, da sua arma que ele tinha, né? Então eles ficaram com medo, ficaram apavorados. E ninguém, né, se candidatou, ninguém se propôs ir lá e lutar com aquele homem, ao ponto, né, do rei Saul, né, ainda fazer uma promoção, né, para incentivar, ver se alguém ia lá na frente e se candidatava a lutar com ele. O rei Saul falou que aquele que lutasse, né, com Filisteu e vencesse, que ele dava a sua filha para se casar, aleluia, para se casar com aquele homem. E ainda a casa do seu pai, né, iria ser isenta, né, de impostos em Israel. Né? O rei Saul ainda ofereceu essa promoção para aquele que se candidatasse lá na frente a lutar, a se colocar diante do gigante, né? E guerrear com aquele gigante, mas ninguém quis, né? Todo mundo se apavorou, todo mundo ficou com medo e se encovardou, né? E esse filisteu ficava ali, né? Aleluia, zombando do exército de Israel, zombando daqueles homens que estavam lá, aleluia, né? Em campo de batalha. Mas de repente, né? O pai de Davi pede para que Davi vá lá, né, no acampamento para levar alimento para seus irmãos, né, que estava lá no exército, e para trazer notícias dele. Mas quando Davi chega, né, aleluia, quando Davi chega nesse local, né, da batalha ali da guerra, Davi se depara com essa situação. Davi se depara com apenas um homem, né, aleluia, afrontando todo aquele exército, e aqueles homens todos com medo, né, retrocedendo, com medo, apavorados, retrocedendo, né, deixando que aquele homem, né, ali estivesse afrontando, e aquele exército todo apavorado. Aí Davi chega e Davi fala: quem, pois, é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí você imagina, você olha para essa palavra, a palavra descreve que Davi ele era ainda um menino, ele era moço. Você está entendendo? E você vê esse menino, ele chega no meio de tantos homens de guerra, tantos homens, né, ali, de muitos anos de batalhas, de lutas que já tinham vencido, né? Muitas guerras, muitas batalhas. E aqueles homens estavam ali, né, tudo amedrontado, tudo com medo.
encovardado por conta do tamanho daquele homem. Mas Davi, ele chega de repente ali trazendo uma esperança para aquele povo. Aleluia! Davi chega, aleluia, com a fé sobrenatural e pergunta quem ele é para estar afrontando o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que ele é? Davi faz apenas uma pergunta. Por quê? Porque Davi era movido por fé. Davi era guiado pela sua fé. Davi era movido pela fé inabalável. Davi era movido por uma fé, aleluia, no Deus dos exércitos. No Senhor dos exércitos, ele disse o quê? Quem ele é para afrontar, né, o exército do Deus vivo. A fé de Davi estava, né, aleluia, no capitão do exército, né, que era o Deus, que é Deus. Ele é o capitão, ele é o general de guerra, o general de batalha, ele que está à frente da luta, da batalha, da guerra. A fé de Davi estava, né, aleluia, em Deus, não estava nele próprio. Então Davi chega ali, aleluia, imediatamente e se candidata a ir lá com aquele filisteu e lutar. A ir lá com aquele filisteu e guerrear e tirar a afronta que estava sobre o exército de Israel, tirar aquela vergonha que estava sobre o exército de Israel. Aleluia! Davi, ele se candidata. Davi, ele chega para Saul, ele fala: não desfaleça o coração de ninguém, porque eu lutarei com este filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo vai lutar com este filisteu. Então Davi ali, né, ele chega ali com uma fé inabalável, com atitude de coragem, atitude de fé e se posiciona diante daquela situação, se posiciona diante daquele gigante, porque a fé dele estava no Senhor dos exércitos. A fé dele era maior do que aquele gigante. A fé no Deus vivo era maior do que aquele gigante. E ele se posiciona. Mas Saul fez o que com Davi? Quando Davi se posicionou, Saul foi lá e colocou as suas armaduras em Davi. Davi, né, quando vestiu aquelas armaduras, Davi não conseguiu nem andar. Davi tirou aquelas armaduras e Davi tomou posse das armas que ele tinha na mão dele, que era a sua funda, né? E suas pedrinhas. Ele passou lá no ribeiro, né? E escolheu lá 5 pedrinhas e colocou no seu alforje e foi para o campo de batalha. E eu quero te dizer nessa manhã eu já quero liberar uma palavra para o teu coração. Você tem que lutar com as armas que Deus já colocou na tua mão. Você tem que lutar com as armas que o Senhor já colocou na tua mão para que você lute. Você não precisa de arma de ninguém. Você precisa lutar com as armas que você tem na tua mão. Deus já colocou as armas que você precisa, que você necessita para você lutar, para você ir para a batalha, para você ir para a guerra. É com as armas que Deus já colocou nas tuas mãos. Davi, quando ele chega ali, ele chega com a fé inabalável. Sabe por quê? Porque Jesus disse, né, que aquele que tiver fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, dirá esse monte, passa daqui para colar e esse monte passará. Sabe por quê? Porque a nossa fé, por mais pequena que ela seja, mas ela estando depositada num Deus grande, no Deus que pode todas as coisas, no Deus do impossível, ele age em nosso favor. Ele age em nosso favor a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em ação. A partir do momento que nós tomamos atitude de fé para ver o agir de Deus, para ver o impossível acontecer. Porque o impossível quem faz é Deus. Mas o possível cabe a mim e a você fazer. O impossível quem faz é Deus. Davi naquele momento, né? A fé dele estava no Senhor dos exércitos. A fé dele estava no Deus vivo. Ele tomou posse da sua funda e das suas pedrinhas, né? Agora hoje eu te pergunto, será que foi a força da pedra que derrubou Golias? Não, minha querida, não foi. Foi a fé de Davi. Foi a fé de Davi quando ele
colocou a fé dele em ação, quando ele agiu, quando ele tomou uma atitude de fé, quando ele pegou a sua funda e ele lançou aquela pedra, a mão do Senhor fez o impossível, derrubou, colocou o gigante no chão. O que era impossível Davi fazer, o que era impossível Davi fazer, Deus agiu através do momento que ele teve uma atitude de fé, uma atitude corajosa. Ele colocou a fé dele em ação. Então o gigante veio ao chão. O gigante foi derrubado. Mas não foi a força da pedra, não. Foi a mão do Senhor. Foi a fé de Davi. A fé de Davi moveu a mão de Deus que colocou aquele gigante no chão. Alaia, candaraia, show. Naquele momento. Foi a fé de Davi. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela move montanhas. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta. A nossa fé, ela precisa ter ação, ela precisa estar agindo para que nós possamos ver a obra da nossa fé. Você está compreendendo? O gigante foi ao chão. Era impossível Davi derrubar o gigante, mas a fé de Davi moveu a mão de Deus e o impossível Deus fez. O possível Davi fez. Davi lançou a pedra, né? O gigante caiu. Davi foi lá, a palavra diz o quê? Davi correu, tomou a própria espada do gigante, cortou o pescoço dele. Sabe por quê? Porque era possível Davi fazer isso. Era possível Davi lançar pedra, era possível Davi cortar a garganta daquele gigante que já estava no chão, mas era impossível Davi derrubar o gigante. Então o impossível Deus fez, e o possível Davi fez. E talvez hoje na tua vida está faltando isso, a atitude de fé, de coragem, colocar a tua fé em ação para tu ver o impossível acontecer. Está faltando isso, a atitude de coragem, de fé, de você lançar, de você tomar posse das armas que você já tem nas tuas mãos e fazer aquilo que é preciso você fazer, aquilo que é possível você fazer. Você fazer para que você veja o impossível Deus operar, para que você veja o impossível Deus fazer. Então nessa manhã de hoje o Senhor está falando contigo, mulher de Deus, homem de Deus. Toma posse dessa palavra hoje. O possível é eu e você que tem que fazer. Deus não vai fazer a nossa parte. Deus precisa ver atitude de coragem, de fé em nós, para que Ele haja em nosso favor, para que Ele opere o milagre, para que Ele opere o impossível. Mas depende de mim e de você. Crer e colocar a fé em ação, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, toma posse hoje dessa palavra. Deus está falando com o teu coração. Ei, é momento de você ter atitude de fé e coragem. E agir. E não se encovardar que nem esses outros. Que nem um exército inteiro. Você imagina isso? Aí agora você imagina aí. Depois, né, da atitude de fé e de coragem de Davi. Todo aquele exército vendo o que Davi fez. Um menino no meio daquela multidão. Você imagina isso aí? A fé, as pessoas que estão em tua volta, precisa ver a tua fé. Precisa ver, aleluia, a tua fé. A tua fé, ela precisa ser maior de qualquer gigante, de qualquer problema. A tua fé tem que estar depositada no Senhor dos exércitos, sabe por quê? Porque Ele é maior de qualquer situação, de qualquer problema, Ele é maior. Por mais pequena que a tua fé seja, mas quando tu deposita em um Deus grande, Ele pode todas as coisas. E não há gigante que não possa vir ao chão através do poder desse Deus que nós servimos. Então toma posse hoje dessa palavra. Toma posse, porque Deus pode todas as coisas, né? Ele é maior de qualquer situação, de qualquer problema na tua vida, de qualquer barreiras. Deus é maior. Ele é maior. Então coloca a tua fé em ação. Toma atitude hoje, toma coragem de fé e coloca a tua fé em ação para que tu veja o impossível acontecer.
para que os teus olhos possam ver, para que as pessoas que estão em tua volta veja, aleluia, o poder desse Deus manifestado na tua vida através da tua fé. Só depende de você agir, ter atitude, aleluia, para que você veja os problemas sendo removidos. Não há barreiras, não há gigantes diante de você que vai ficar de pé. Quando você começar a tomar atitudes de coragem, atitudes de fé e colocar a tua fé em ação. Não tem barreiras, não tem gigantes que se levante, que permaneça de pé diante de tu, mulher de Deus. Não tem gigante que vai permanecer de pé não, porque todos vão cair no nome de Jesus. Todos se levantam para cair. Aquele filisteu se levantou, insultou o exército de Israel ali por 40 dias, mas chegou um menino improvável, mas com a fé gigante, com a fé que move montanhas, e fez apenas uma pergunta, e foi lá, e agiu, e Deus operou o milagre. Então depende de mim e de você, crer e confiar no nome desse Deus e ter atitude. Você não pode ficar sem atitude, mulher de Deus. Chega, para de ficar sentada, vendo as coisas acontecer diante dos teus olhos e você não toma nenhuma atitude. Para! É hora de se levantar e ter atitude de fé. Hoje é o dia D na tua vida é hoje. Se posicione, tome atitude de fé hoje na tua vida, para que esses problemas sejam removidos de diante de você. Só depende de você e de mais ninguém. Somente de você. Você já tem as armas que o Senhor já te deu. Você vai lutar com as suas armas. Você não precisa de armas de ninguém. Lute com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos. E tenha atitude de fé. Você precisa lutar com as suas armas e com atitudes de fé, com atitudes de coragem. Que Deus vai mover os gigantes diante de você. Você vai ver todos os gigantes sendo derrubados. Amém? Eu deixo essa palavra para o teu coração hoje. Eu deixo essa palavra para a tua vida, mulher de Deus. Aleluia! Você não tem noção. Você não tem ideia do tamanho do poder desse Deus. A partir do momento que você tem atitudes de fé, de coragem. Você não tem ideia. Você vai ver o sobrenatural acontecer diante dos teus olhos, como aconteceu na vida de Davi. Então toma posse hoje, porque o impossível Deus faz, mas o possível é nós. Amém? Fica com essa palavra para o teu coração, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê uma semana abençoada. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor na tua vida, porque eu creio que você vai tomar uma atitude de fé hoje. Tome uma atitude de fé hoje. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.